um pau de selfie. Imagina um pau de selfie quebra com isso daqui. Eu não sei se o foco tá meio zoado. Gente, hoje eu tô aqui com o Marcos, que vai bater um papo comigo sobre um monte de assunto. Quando eu comecei a escrever a peça, eu tava em São Paulo, e aí eu conversei com algumas pessoas. Na verdade, assim, eu ia olhando quem tava online, e eu falava, essa pessoa vai entender um pouco desse assunto, e aí eu começava a conversar. E esse cara tava online um dia. E eu falei, ele vai entender, né? Até porque ele me entende, porque ele também é gordo. E aí esse cara me contou um pouco da história dele. E eu fiquei embasbacado. Eu chorei. Fiquei comovidíssimo. Tô exagerando, mas realmente é uma história que me tocou, porque ao mesmo tempo que é uma história triste, é um cara com muita clareza contando essa história. Então isso me tocou a ponto de eu investigar mais, de eu mergulhar mais dentro desse assunto, de todos esses assuntos que cercam a obesidade, ou o sobrepeso, ou a gordura, ou seja lá o nome que a gente dê, dependendo do grau de gordura no corpo. Esse cara é responsável também por isso daqui tá acontecendo. A gente é amigo do Tablado, a gente se conheceu no Tablado, ele fazia teatro, ficamos pouquinho tempo na mesma turma, mas virou uma pessoa querida. E agora vamos saber um pouco da história dele. Bom, eu posso dizer que nos primeiros 24 anos da minha vida eu não era tão gordo, mas que nesses primeiros 10 anos eu era bem magrelo, assim, bem esqueléticozinho. O que aconteceu? Eu tive um problema de saúde chamado epilepsia e comecei a tomar um remédio controlado, que demorou muito para controlar. E uma das coisas desse remédio que ele dava era descontrole no apetite. Então eu comia que nem um louco varrido. E aí entra problema na escola, que eu já tinha, a crise convulsiva de epilepsia que eu tive na escola, né, na frente de todo mundo. Entra vários fatores que foram aumentando a ansiedade da pessoa. Aí junta fome com ansiedade, você come que nem um maluco descondenado. Foi quando eu comecei a engordar mesmo, foi mais ou menos nessa época, eu devia ter meus 12, 13 anos. Mas eu comia muito, assim. Não me dei bem no colégio, mudei de colégio, graças a Deus, foi uma benção na minha vida. Nesse novo colégio, tinha um amigo meu, eu soube que tinha tido a festa de aniversário dele. E aí fui perguntar por que ele não tinha me convidado para a festa de aniversário dele. Aí ele me disse que foi porque as meninas tinham nojo de mim. Admito que essa parte foi bem pesada de escutar e que realmente acabou aí afetando o meu relacionamento com as mulheres ao longo da vida. Mas nada que uma terapia não resolva, e que hoje em dia já estou muito bem resolvido com isso, graças a Deus. Mas durante muito tempo isso ficou aí como uma sombra aí na minha cabeça. Já que a gente provoca essa repulsa, então a gente também não quer ser repulsado. Então a gente naturalmente se afasta ou arranja um dispositivo de proteção também para afastar. Então aí, como eu já era gordo, fiquei mais gordo. E aí, como a minha terapeuta me disse, que ela realmente é muito boa, parte dessa minha gordura servia também como um escudo de proteção às pessoas e a possíveis namoradas e etc. da vida. É uma coisa que quem fala isso é minha irmã, que eu acho que ela fala de uma maneira muito sábia. Alguém me chamar de gordo não é um xingamento, é uma constatação de um fato. Da realidade. O cabeludo, o bundudo, é o gordo. O gordo só vai ser pejorativo na intenção da pessoa. Mas na verdade, aí entra uma parte que eu aprendi na psiquiatria, que é o seguinte, não interessa o que a pessoa fala, interessa o que a gente escuta. Se a gente não escutar o pejorativo não vai atingir a gente. Tem razão. Se você for encarar o fato de você ser gordo como um problema, como uma coisa que empaca a sua vida, vai empacar a sua vida. Você só vai pensar nisso a sua vida inteira. E aí, cara, você não vai sair disso. O fato é, o mundo é preconceituoso com tudo aquilo que... Não vou nem dizer que é diferente, mas que é diferente de si. Então, às vezes, como temos sim no mundo uma ditadura da magreza, a coisa acaba indo pro caminho do tipo, então o gordo tá errado. O gordo não tá errado, o gordo é gordo. O gordo pode ter milhares de motivos para ser gordo. O mundo aceitar você ser gordo entra numa questão de sociedade. Só que assim, a sociedade da pessoa, ela é as pessoas que rodeiam ela. Então assim, eu tentei me rodear de pessoas que não tenham tantos preconceitos assim com o gordo. Então assim, meus amigos não têm, meus familiares próximos
também não. As pessoas com que eu trabalho também não. Então assim, pra mim, essa é a minha sociedade. Mas a sociedade é a sociedade de cada um. Não existe preconceito de gordo com magro. Que quando o magro acha que está engordando, que ele quer emagrecer, o gordo vira e fala, você não precisa emagrecer, você tem que ganhar muito peso ainda para querer fazer dieta. Não é por aí. Então, assim, a sociedade, ela tem um certo preconceito com o gordo da seguinte maneira, que eu acho. Gordo, ele é assexuado. Então, você não vê filmes onde o gordo se dá bem com a menininha bonitinha da escola, porque o gordo não pode se dar bem com a menininha bonitinha da escola. O gordo tem aquela premissa do gordo ser engraçado, porque o gordo não pode ser bonito, porque ele é gordo, porque o rosto dele é gordo, porque ele é gordo, porque ele é redondo. Ou ele é gordo, nossa, você tem um rosto tão bonito, mas é gordo. Exato, eu acho que é muito a questão de você escolher as pessoas que vão te rodear também. Se o seu trabalho é ser modelo e você é gordo, você tem que se adaptar. Hoje em dia tem até modelos plus size, que não são tão plus size assim, mas plus size. Isso eu acho meio bizarro. Eu tava em São Paulo, tava tendo um desfile de moda plus size. No shopping onde a gente tava em cartaz. E aí eu desci em algum momento pra dar uma espiada, assim. E, cara, aquelas meninas estavam longe de ser plus size, amigo. Exatamente. Então existe o preconceito da sociedade com o gordo em geral, sociedade em geral, né? No seguinte sentido, não, mas você não pode incentivar a gordura porque a pessoa não está saudável. Sim, a pessoa não está saudável, mas você não está incentivando a gordura. Vamos primeiro fazer a pessoa aceitar como ela é, para depois falar para ela emagrecer. Porque não adianta a pessoa aceitar, não tem como você resolver o externo sem resolver o interno. Então você resolvendo o interno, você procurando assim, ser feliz consigo mesmo, não por você ser gordo, mas porque a pessoa que você é, você gosta, a partir daí você consegue emagrecer, você consegue fazer um monte de coisa. Deixa eu só falar uma coisa. Diga. Sou gordo, tenho que emagrecer por uma questão de saúde, tenho. Agora eu não me arrependo de ser gordo. Comi muito e comi coisa boa pra caralho pra ser gordo. Coisas deliciosas, Outback, churrascaria, Inhabenta, Lindt, Lindor, todas essas coisas deliciosas. Então comi muito, comi sem consciência pesada. Então assim, eu sou gordo, tenho que emagrecer por uma questão de saúde. Mas eu não me arrependo de ser gordo. Foi muito bom. No Brasil, a medicina é banalizada como nos Estados Unidos. As pessoas acham que fazer cirurgia, e aí eu falo como médico. As pessoas acham que cirurgia é como você trocar uma TV. Bariátrica é uma cirurgia extremamente agressiva. Você está tirando um pedaço do seu organismo, dependendo do modelo que você faz. Mas de qualquer maneira, você está botando um anel no seu estômago, você está tirando um pedaço do seu estômago para fazer associação com o Y de Roux, que é um dos modos da cirurgia, não sei o quê. E eu acho que não, eu acho assim, tem que tomar muito cuidado com isso. É uma cirurgia em que não adianta você mudar, não adianta você fazer cirurgia se você não mudar a sua cabeça. Existe a famosa mentalidade de gordo, que é a famosa mentalidade do gordo do quê? Eu vou comer isso porque eu mereço, eu sofri muito esse mês, então sobrou esse dinheiro a mais, eu vou comprar uma caixa de Inhabenta de 6 e vou comer sozinho porque eu mereço, porque eu sofri muito no meu trabalho. Não adianta você fazer uma cirurgia extremamente agressiva, extremamente ruim para o seu corpo, se você não mudar essa mentalidade. Tanto que um dos maiores problemas que está tendo hoje em dia é as pessoas voltarem a ter o peso que tinham e não poder fazer nada em relação a isso, porque o corpo se adapta. Um bom exemplo disso é lipoaspiração. As pessoas começaram a fazer lipoaspiração para emagrecer. O que aconteceu? As células adiposas do organismo se adaptaram e viraram megacélulas. Então, em vez de você ter pequenas células de gordura, você tinha megacélulas enormes de gordura, que é para adaptar e reabsorver isso. Então não adianta. A cirurgia bariátrica banalizou muito. Tem que ser feito com muito critério. Tem que ser feito com um trabalho psicoterapeuta muito próximo, porque não adianta. A pessoa vai fazer cirurgia bariátrica. A pessoa, se não mudar o pensamento dela, o quanto importante é o pensamento. Se não mudar o pensamento, ela vai voltar a engordar. Com o problema de não poder fazer mais nada em relação a isso. Mas acho que a principal coisa que a gente pode falar é o seguinte: todo e qualquer tipo de agressividade que a gente recebe, na verdade, é um espelho. Na verdade, ela tem uma preocupação muito maior com o corpo dela, ela se acha muito mais gorda e ela passa isso para a pessoa
do que exatamente ela vê na pessoa. Então assim, se um adolescente está sofrendo porque estão agredindo ele, porque chamam ele de bola 7, rolha de poço, essas coisas todas, ele tem que entender o seguinte: toda e qualquer agressividade está muito mais relacionada à pessoa que agride do que à pessoa que é agredida. A gente tem duas opções: ou a gente se agarra na pedra de sofrimento e vai sofrer pelo resto da vida e virar meu paciente psiquiátrico, do que eu espero que não. Ou você vai entender o seguinte: sofrimento traz força, sofrimento traz aprendizado. Se você aprender com o seu sofrimento, você vai se tornar uma pessoa mais forte, uma pessoa maior do que você era antes. Não tem como viver a vida sem sofrer. Então assim, da mesma maneira como uma pessoa que te agride, está te agredindo e você está sofrendo, ela tem as coisas que estão fazendo ela sofrer para ela fazer isso. Cabe a você querer saber que tipo de pessoa você vai ser, que agride ou que aprende com o sofrimento. Essa luta contra a obesidade fortalece o preconceito e a gordofobia? Dependendo de como for a luta, sim. Se você faz uma luta falando que o gordo não pode gostar dele, falando que ele está errado porque ele está gordo, ser gordo não é saudável, eu acho que isso está equivocado. Tem muitas maneiras de você estar muito bem satisfeito com você, e você ser gordo, e você ser magro, e você ser careca, e você não ter um olho, e você não ter um pé. Vídeo as Paralimpíadas. Eu vi a piada do Daniel Dias que ele deu, que, nossa senhora, tem que ser muito bem da cabeça para ver isso. Ele falou: o chinês me ganhou porque ele tinha um braço que eu não tenho. Cara, isso é de uma clareza, assim, mind blow total. Então, assim, sim, eu acho que dependendo da maneira como foi encarado, tem que tomar muito cuidado com isso. Porque isso ou força a ditadura da imagem, e não exatamente a saúde. Porque aí você força uma ditadura da imagem nas pessoas, mas o psicológico dela, o interno dela está em frangalhos. E aí você deixa ela completamente destruída. Uhum. E OBS. Nada a ver com a pergunta, mas eu faço questão de falar. Fizeram uma pesquisa recentemente falando que no câncer de pâncreas, ser gordo dá mais sobrevida. Haha. Queridão, queria te agradecer. Nada, que isso. Mas... Obrigado por tudo desde o começo. E você é o cara. Obrigado.